Vamos lá começar o nosso plantão de hoje. Bora lá terminar os nossos conteúdos desse terceiro bimestre, né? O nosso último plantão, que acabou sendo aqui sociologia, né, galera? Semana passada foi geografia, essa semana é sociologia. Assunto bem tranquilo. Então, deixa eu dar um outro recadinho para vocês, né, galera? Eu já coloquei a provinha de geografia e amanhã, no final da tarde, vai chegar aí a notificação para vocês também da provinha de sociologia. Eu aproveito para realizar aquela autoavaliação, né, para que vocês falem também dos pontos positivos, negativos, né, que a gente trabalhou ao longo desse bimestre. Eu lembro vocês aí que tem o trabalho em geografia com o Ivan. Seria interessante vocês produzirem alguma coisa audiovisual. Seria bacana a gente ter esse material, tá bom? Até porque a gente tem que ter um resultado, né, daquela aula. Então, mesmo que leve um tempinho, tentem produzir isso. Hoje a gente vai trabalhar, né, conteúdos simbólicos da vida humana, cultura e a humanidade na diferença. É uma continuação do que a gente realizou lá no início, né, desse terceiro bimestre. A gente teve apenas, né, 2 aulas contando com essa, mas são suficientes, galera, para compreender os conteúdos e sintetizá-los, né, para que a gente possa realizar aí as atividades finais, tá bom? Não é nada muito difícil. Primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês, né, lembrar que nós estamos trabalhando a cultura como objeto de estudo também, né, e relembrá-los que a gente viu um pouco, ou tentou conceituar a ideia de cultura, né, tanto para a antropologia como para a sociologia, lembrar que são ciências separadas aí dentro do que a gente chama de ciências sociais, tá bom? É que na sociologia do ensino médio, elas fazem parte do mesmo pacote ali, né, da mesma disciplina. Significa tudo aquilo que o ser humano vivencia, vivência, né, realiza e transmite por meio da linguagem. E aí é um ponto importante, porque cozinhar, uma técnica agrícola, tudo isso é passado de geração para geração, seja uma linguagem escrita, seja uma linguagem oral, né? Então a gente tem, na verdade, toda essa ideia de construção cultural do ser humano. Então a gente diferenciou isso, né? A gente viu que era algo natural, lembra até do exemplo que o Paulo deu, se alimentar, beber água, são coisas naturais. Agora, a nossa língua, as nossas manifestações, né, as nossas crenças, a nossa organização econômica, enfim, tudo isso faz parte dessa construção histórico-social que nós chamamos de cultura, beleza? E nós também verificamos que o ser humano, né, ele se identifica na sua diferença. O ser humano se identifica na sua diferença. Esse é o ponto importante aqui. Vivemos em uma rede tecida por relações simbólicas. E esse tecido é a cultura. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente experimenta, e até o fato de a gente estar aqui tendo uma aula, faz parte aí dessa rede de tecido, tá bom? Que é justamente a cultura. E a humanidade é feita de grandes diferenças culturais. A gente trabalhou essa ideia na última aula. O que une o ser humano enquanto ser humano é justamente as diferenças, beleza? Essas imagens aqui, ou melhor, essa primeira imagem eu trabalhei na última aula, e aí eu trouxe aqui, né, esse cumprimento comum no Japão, né, de inclinar o corpo para frente, porque isso são aspectos culturais que a gente acaba, de certa maneira, hoje entrando em contato, conhecendo, mas que é bem diferente da forma que nós temos aí as nossas formas de cumprimento no dia a dia, né? Num período de coronavírus, né, de pandemia, essa seria uma maneira até mais adequada de cumprimentar uma outra pessoa, né? Talvez as pessoas comecem a utilizar mais essa forma, né, de só inclinar o corpo, né, a pessoa à frente. Seria uma maneira até mais, no período de pandemia, mais segura, né, do que dar a mão, né? A galera fez aqueles cumprimentos com o pé, tal, com o cotovelo, só baixa o corpo, tá ótimo, né? Enfim, mas então o ser humano, ele se identifica nessas diferenças. E aí, para que a gente possa pensar nessa questão das diferenças, é importante a gente entender alguns conceitos dentro do campo da cultura. O primeiro é um que não é novo para vocês, que é a ideia do etnocentrismo. Lembrar que etno veio da palavra grega que significa povo, centro, né, vem do centro, e ismo, né, é o sufixo que designa prática de algo, tá bom? Só para a gente poder
destrinchar essa palavra, né, compreender. E etnocentrismo é a postura segundo a qual avalia-se os outros povos a partir da própria cultura. Então, eu tomo a minha cultura como ponto de partida para compreender as outras. E eu vou sempre julgar as outras culturas a partir da minha. Se eu não achar aquela cultura adequada, é porque eu vou achar que ela não está adequada à minha, entendeu? Então, essa questão de julgar, na verdade, né? O etnocentrismo é essa questão do julgamento. E o problema do etnocentrismo é que ele não nos permite compreender como os outros pensam. E quando a gente vai pensar no etnocentrismo, a gente vai lembrar de algumas palavrinhas que são similares, né? A gente pode pegar, por exemplo, eurocentrismo, né, ali durante o período do processo de colonização da América e também do imperialismo, tanto na África quanto da Ásia, por parte das potências europeias, que assumiam aí uma postura de, vamos levar a civilização, vamos levar a cultura, vamos levar o nosso modo de pensar, porque vocês são bárbaros. Era esse o julgamento daqueles, né, colonizadores, né, imperialistas europeus com relação aos povos que estavam nas regiões, territórios que eles ocuparam durante esse período, tá bom? Então, esse é um ponto. A gente vai lembrar que pessoas eram escravizadas, né? Aliás, a escravidão, ela se dá justamente nessa questão, né, de não compreender como o outro se organiza e por se achar superior, né? Então, julgar os outros conforme os meus padrões, de acordo com os valores e ideias partilhados pela minha cultura. Já falei disso, né, galera? Etnocentrismo, portanto, é uma postura que devemos evitar. E como a gente vai evitar isso, galera? Aí tem a necessidade, né, do pensar sociologicamente. Aliás, a gente trabalha muito nas disciplinas de humanas justamente isso, dessa coisa de não entender as coisas como naturais, que são assim porque Deus quis. Não, na verdade, tem toda uma construção histórica social e nós temos que, às vezes, desconstruir, né, ter aí uma postura de olhar isso com um aspecto mais crítico, né? Daí essa questão do pensar sociologicamente. Eu coloquei uma perguntinha, como isso, né? Como seria isso, tá bom? Lembrar aí que eu coloquei duas imagens, né? Uma que a gente pode ver, por exemplo, quando galera, me identifico dentro de uma cultura ocidental cristã, tá bom? Mas isso é a máxima para todos os habitantes do nosso planeta, galera? Não, não é máxima, né? Então você vai ter outras vertentes religiosas. Quando eu acho que minha religião é verdade, que ela vai se impor sobre as demais, eu estou sendo etnocêntrico, beleza? E às vezes até a questão relacionada, né, à simbologia, aos símbolos, né? Aquilo que eu acabo utilizando para a minha comunicação. Expressões que a gente acha normal aqui não são interessantes em se utilizar em outros contextos, né? A ideia do que é certo, do que é errado, ela é muito relativa. Eu coloquei até uma questão na primeira atividade, colocando essa questão, né? De como uma forma de dizer sim ou não, né, utilizando aí a cabeça, fazendo movimentos diferentes, pode levar, na verdade, a vários problemas, se eu não me colocar no lugar do outro e entender a cultura do outro, né? Até coloquei um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, né, a anedota búlgara, que fala justamente dessa questão, né, de uma coisa que eu acho estranho e uma coisa que eu acho normal, tá bom? É até mesmo arrogância, não é mesmo? Também, Pedro. Tá bom? Exatamente. Essa ideia, ela tem essa questão da arrogância, ela é muito clara. Tá, então como que a gente vai evitar o etnocentrismo, né? Quando a gente pega na antropologia, o antropólogo, ele deve tornar exótico o que é familiar, ele tem que entender que algumas coisas que são familiar para ele pode ser exótico para outros, né, de outra cultura. Então, e tornar familiar o que é exótico, né? Então, quando um antropólogo ele vai fazer um estudo sobre alguma tribo, sobre alguma população nativa que vive em uma determinada região, ele costuma ir ali, vivenciar, compreender, né? Se inserir ali no meio para que aquilo ali se torne familiar para ele. E aí, a partir dali, ele vai acabar, né,
tendo um entendimento daquela cultura. Não é à toa que a antropologia ela estuda muito isso, justamente essa organização cultural de diferentes grupos étnicos. E é importante esse papel, né, galera, porque ela acaba dando voz para minorias, uma vez que a gente tem uma estrutura totalmente homogeneizante, né, na qual a gente vai tentando ter uma única forma de pensar. E, na verdade, a gente sabe que quando a gente pensa do aspecto cultural, há várias formas de se pensar e de se entender o mundo, e também de se relacionar com ele. Então é preciso assumir uma postura de distanciamento diante do seu modo de pensar, agir e sentir. Eu tenho todos os meus hábitos, meus costumes, meus valores, minhas crenças. Para que eu possa entender o outro, eu tenho que me afastar disso tudo que eu acredito e ir lá e compreender o outro, né? Ir lá e acabar ali, o que seria exótico para mim acaba se tornando familiar, porque eu estou assumindo uma postura de compreender o outro, né? Uma ideia até de uma palavrinha bonita, né? Que eu chamo, que a filosofia trata como alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, tá bom? Agora, do ponto de vista da sociologia, galera, qual era o conceito que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, que a sociologia ela deve fazer para poder analisar as coisas que estão aí no mundo, né, e não entendê-las como algo natural? Qual é o conceito? O que o pensar sociológico deve fazer? Como ele deve olhar para as coisas que aí estão? Qual era essa palavrinha? Alguém lembra? Podem ser duas, tá bom? Eu coloquei uma aqui, mas as duas servem. Falou desnaturalização. Quem falou? A Raila. Isso mesmo, Raila. Ah, cara, nem deu tempo de eu pegar o caderno. Então, a Raila falou aí, né? É a desnaturalização, que é a mesma ideia do estranhamento, tá bom? É esse estranhamento. É eu, né, na verdade, me distanciar do meu modo de pensar, agir e sentir, né, galera? E eu entender as coisas, né, como algo não natural, entender como uma ideia do pensar sociológico, né, para que eu possa me colocar no lugar do outro. E aí eu tenho que usar essas ferramentas da sociologia, né, de compreender que as coisas não são naturais, não são aí dadas. Elas têm aí um processo de desnaturalização, como a Raila colocou, né, e a gente trabalha ali com a ideia do estranhamento, né? O ser humano ele sempre tem que ter, do ponto de vista sociológico, né, com olhar sociológico, é por isso que nós estudamos sociologia, essas duas ferramentas, né, galera? Esse estranhamento / desnaturalização. Então, colocar-se no lugar do outro e compreender como ele pensa, né? Aceitando o outro na sua diferença. E para isso, galera, a gente utiliza esse conceito, né? Então, o contrário de etnocentrismo seria ter aí o relativismo cultural. Essa seria a postura mais adequada. Por quê? Porque o relativismo cultural é a postura segundo a qual se procura relativizar sua maneira de agir, pensar e sentir e, assim, colocar-se no lugar do outro. Relativizar significa estabelecer uma espécie de distanciamento ou estranhamento diante de seus valores para conseguir compreender a lógica dos valores dos outros. Se todo mundo tivesse essa compreensão, né, por exemplo, nós teríamos aí umas ferramentas do ponto de vista teóricos que seriam contra, né, e que a gente utilizaria para enfrentar a xenofobia, que é aquela aversão ao imigrante, o racismo, que infelizmente ainda hoje está na nossa sociedade, e tantas outras formas de preconceito, né, intolerância que a gente acaba verificando, beleza? Tem uma metáfora dos trens, né, do Claude Lévi-Strauss, acho que é assim que fala, né, teria que ter o Richard aqui, esse antropólogo, ele é muito importante, né, ele foi um dos fundadores aí dos cursos de humanas, né, e também, de certa maneira, da própria USP, a Universidade de São Paulo, né, e ele escreveu vários artigos, né, vários textos, livros, relacionando essa questão da cultura, compreendendo a ideia de raça, de etnia, enfim, né, ele trabalhou muito esses pontos. E ele fez um texto, né, que trata um pouco sobre a metáfora dos trens, né. Eu coloquei aqui 2 parágrafos, só para poder resumir, né, o que é essa ideia, né. Imagine que cada cultura é um trem, e nós somos os passageiros. Nós olhamos o mundo a partir do nosso trem, né, que seria a nossa cultura. Mas os trens seguem em direções opostas, em diversas velocidades. Um viajante verá de modo diferente um trem que vai em sentido contrário.
um trem que ultrapassa o seu ou outro, que segue em uma outra direção, né? Aquela ideia de ver um trem passando para um outro lado, ou ultrapassando, ou cruzando, enfim. Tudo isso mostra que, na verdade, a gente está olhando a partir de um outro prisma, né? Que é a minha cultura. Ele está usando essa metáfora aí dos trens, né? O Levi-Strauss quis dizer que é muito difícil para alguém de uma determinada cultura, né, em um determinado trem, avaliar alguém de outra cultura. Pois, já que a minha cultura é como um trem, muitas vezes não consigo enxergar e compreender o que se passa nos outros trens, nas outras culturas. Eu não consigo entender tudo que se passa em outra cultura. É por isso que eu tenho que ter aquelas ferramentas, sobretudo do relativismo cultural, porque eu tenho que entender que há outras organizações culturais. É que muitas vezes a galera quer, por exemplo, entender os seus valores religiosos como algo impositivo. Ah, é assim, eu vou impor essa minha maneira por uma questão religiosa, né? E isso até para além de cultura, né, galera? A gente pode pensar até por uma questão de organização nas nossas práticas sociais. E a partir de um ponto de vista religioso, né, aí eu estou focando dentro da cultura, né, porque a religião está dentro da cultura, eu acabo querendo também condicionar o meu olhar sobre outras coisas, e vou julgar aquelas coisas como, meu Deus, que coisa horrível, isso é coisa do Satanás, não sei o quê, né? Isso é um problema também, porque as culturas, elas se constroem de maneira diversa. Assim como também tem que entender que as pessoas têm determinados valores religiosos, e também é importante se colocar no lugar da outra pessoa. Por isso que é importante compreender esses conceitos de relativismo cultural, por exemplo, né? E sobre esse ponto, galera, aí nós entramos também numa questão, ainda trabalhando essa ideia do que porque somos diferentes, né? Que durante muito tempo vigorou, e de certa maneira ainda vigora na nossa sociedade, né, o que nós chamamos aí de determinismo. Determinismo é uma ciência ou uma linha de pensamento filosófico que nasce ali no final do século XIX, né, posso até estar enganado aqui, né, mas eu acho que vocês, se já não trabalharam, vão trabalhar com o Rafael esse pensamento, né, mas eu vou dar o exemplo aqui do determinismo geográfico, já vai ficar um pouco mais claro para vocês. O que é o determinismo geográfico, né, galera? É uma postura segundo a qual se acredita que as diferenças de ambiente físico condicionam totalmente a diversidade cultural. E a gente vai ver vários exemplos disso, tá bom? Então eu penso ali que o ambiente físico, o ambiente onde a pessoa está vivendo, aquilo ali vai condicionar o modo como ela pensa, como ela age, como ela é, enfim. Tá bom? Para os adeptos do determinismo geográfico, né, então o meio físico condiciona totalmente o comportamento do ser humano. Isso é um grande problema. E aí eu trouxe aqui só uma referência literária, né, lá do final do século XIX, o livro do Aloysio Azevedo, O Curtiço, e vocês já devem ter visto esse livro, ou até trabalhado, né, se não trabalhado, se não tiverem trabalhado, vão ver aí ao longo aí do percurso escolar de vocês. Mas esse livro, ele trata de um ponto de vista também, galera, de assumir aí uma postura desse determinismo geográfico, de falar muito ali do comportamento de pessoas que viviam no que seria aí o que a gente traria para hoje como as favelas, né? Um cortiço, onde os pobres moravam, tal, e ali eles tinham, na verdade, um comportamento totalmente em função daquela situação do meio, né, do meio ambiente ali, onde eles vivenciavam. É um problema, na verdade, essa leitura, né? Por quê, galera? Porque aqui eu tô falando que uma pessoa tem um determinado comportamento porque ela mora em tal lugar. Mas por que ela mora em tal lugar? Porque tem uma questão da renda, tem uma questão da estrutura social, econômica. Então, essa questão do determinismo geográfico é muito complicada quando a gente vai analisar a questão relacionada à renda, por exemplo, né? E quando a gente verifica, né? Aqui eu trouxe uma imagem ali do Complexo do Alemão. E qual que é o senso comum das pessoas quando falam de um morador da favela, galera? A pessoa que envolvida com o tráfico, uma pessoa que não respeita as leis, uma pessoa que não tem muito acesso à escolaridade. Já faz coisa errada. Exato, né? Não é à toa que a gente acaba vendo até ações truculentas da polícia, né? Porque acabam entendendo o morador ali como tudo, tá morando ali é porque é bandido. Então esse é um grande problema. A gente acaba vendo até desse ponto de vista, tá bom? A gente acaba entendendo que essas interpretações que a gente verifica lá do século
final do século XIX, a gente acaba vendo hoje no século XXI essa manifestação ainda por parte de agentes do Estado e também por grande parte da sociedade, né? Então, a antropologia mostrou que existem limites para a influência do ambiente físico em uma determinada cultura, ou seja, o meio físico pode influenciar costumes, né? Pode influenciar os seres humanos e seus costumes, mas não condiciona totalmente. Claro que aqui a gente pode pensar também de outro aspecto, né, galera? Quando a gente pode falar sobre determinismo geográfico, por exemplo, né, em função de nós estarmos aqui numa região tropical, o Brasil é um clima tropical, aí grande parte do nosso território é essa característica climática, e aí achar que o brasileiro não é produtivo, que o brasileiro é vagabundo em função do clima, tá bom? Então tem esses olhares também. E aí os europeus que vivem aí invernos mais rigorosos, assim como os estadunidenses, né, que acabam tendo invernos mais rigorosos, eles acabam tendo aí uma ideia de desenvolvimento econômico, de também buscar aí uma melhor qualidade de vida, muito mais, assim, reprodutiva, entre aspas, né, do que quem vive nos trópicos. Tem esse olhar muito preconceituoso também. Basta pensar também em olhar para a África, tá bom? Então, esses olhares acabam sendo esses exemplos, né? E isso, galera, esse determinismo geográfico é algo a ser evitado, né? São posturas e explicações a serem evitadas. Se a gente fosse pensar dessa maneira, né, quantas pessoas que não saíram, né? A expressão até a favela venceu, ela nasce um pouco dessa ideia, né? Ou mesmo pessoas ou países que estão em regiões com climas mais quentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Austrália, né, uma parte ali do seu território, enfim, essas questões da localidade, do meio físico ou da localização, elas não determinam nada, né? Então, o determinismo geográfico é uma das posturas que devem ser evitadas. Se a gente pensar aqui, a gente acaba até utilizando uma roupa, né? Se a gente pegar esse paletó, né, que está mostrando na imagem, não faz muito sentido, né, galera, a gente usar um paletó num clima tropical como o nosso. E a gente acaba vendo o quê? Que eu pego até uma característica que é condicionada a uma outra realidade, um outro contexto do ponto de vista físico-natural, que é um clima temperado, que é o inverno, onde uma roupa como essa cabe, e tento trazer esse mesmo modelo para um país tropical. Olha o calor que está fazendo hoje, tá bem quente. Imagina ficar usando um paletó como esse, galera, num fórum, né, num tribunal, né, para quem trabalha aí no judiciário, ou mesmo um executivo, enfim, né. Aí nós temos, por exemplo, nessa notícia, né, do tribunal que desobrigou o uso de paletó e gravata por advogados, né, no calor do Rio, né, faz todo sentido, né, galera. Aliás, se a gente pegar, por exemplo, né, todo o nosso aspecto cultural do Natal, né, o Natal na neve, a roupa do Papai Noel, uma roupa de inverno, e a gente trazer o mesmo modelo para cá não faz o menor sentido, né, a gente falou isso lá no início do ano em sala de aula. Nosso Papai Noel, na verdade, deveria ser um cara, né, com uma bermudona vermelha e tal, né, enfim, uma camiseta regatas vermelha, não aquela roupa de frio. Até porque o nosso Natal é no verão e não no inverno. Agora, pensando na questão do determinismo biológico, né, uma linha de pensamento segundo a qual as diferenças genéticas determinam as diferenças culturais, né, o homem é o que é, pois isso estaria no sangue. Problemas, né, galera? A gente já viu isso em algum lugar aí da história, né? Em algum momento, um período histórico, tá bom? E criam estereótipos, né? Os judeus e os árabes nascem para negociar, os norte-americanos são todos empreendedores, os orientais são todos inteligentes, enfim, a gente vai criando vários estereótipos, vários, né? E o determinismo biológico também é uma das posturas ou explicações a serem evitadas, né? Compreender essa questão a partir de um determinismo biológico. Por quê, galera? Porque há apenas uma raça, né, de Homo sapiens, que é a raça humana, né? Não existe essa coisa de raça negra, raça branca. Quando a gente usa a expressão raça, é em função muito de uma construção histórico-social por detrás dela, entendeu? Não é em função da questão biológica, mas sim por uma questão da construção histórico-social. Então, quando a gente fala do racismo, né, é porque ela é uma construção histórico-social, na qual
condicionavam ou criavam aí os conceitos em que colocavam seres humanos em faixas, né, ou até numa certa hierarquia de raças. Essa raça seria superior, os arianos seriam superior, pensar ali na Alemanha, o Terceiro Reich, né, e entender as outras populações, né, ou entre aspas, outras raças como inferiores, e isso acabou justificando vários problemas que a gente encontrou aí ao longo da nossa história. E se a gente for voltar lá no século XIX, a gente vai trabalhar isso na segunda série, né? Também sociologia, a gente viu ali nascer o darwinismo social, a eugenia, que eram ideias que buscavam aí um ser humano puro, um ser humano, olha, essa é a raça pura, né? Essa é a ideia de um ser humano perfeito. As outras não, essa coisa da miscigenação era entendido como algo inferior, manifestava doenças, eram coisas impuras, era isso que era colocado, né? Entendia a pureza como algo bom. E hoje a gente vai verificar totalmente o contrário disso, né? Quanto melhor a variação do material genético, é melhor, né? A gente vai entender até de uma forma bem diferente do que se acreditava ali no final do século XIX. Então, tanto o darwinismo social quanto a eugenia são teorias que contribuíram para o etnocentrismo, que a gente já falou que é algo que a gente quer evitar, com o racismo, que prevalece até hoje, e políticas de intolerância, como o nazismo, né? Então, até hoje a gente acaba verificando isso. Eu coloquei uma imagem que é justamente dessas campanhas da eugenia ali do século XIX. Eu coloquei um casalzinho padrão de classe média, né? Roupa do Brasil, brancos, tal, porque entende isso como um padrão de sociedade nos comerciais de margarina, nos filmes, e isso vem mudando um pouco nos últimos anos, né? E eu trouxe uma notícia que foi do ano passado, meados do ano passado, né? Que o Itamaraty, para poder ali preencher os documentos, né, entrando ali para trabalhar no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ele vetou o uso do termo gênero para além do sexo biológico, né? Qual que é a ideia aqui, galera? Na verdade, a gente sabe que a questão do sexo biológico é como eu me identifico enquanto questão física, né? Então, homem, mulher, desse ponto de vista. Só que o gênero é uma construção histórico-social, né? É uma construção minha, o que eu acredito, né? Aquilo que eu me identifico enquanto ser social, né? Não tem a ver com biologia. Então, a gente acaba até vendo esse determinismo biológico em manifestações conservadoras ou retrógradas como essa, né? O atual Ministério das Relações Exteriores, né, vedando o uso do termo gênero. Aliás, não é só o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, não querem discutir essa questão do gênero, por exemplo, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas que têm uma outra identificação quando a gente vai falar sobre essa escolha, tá bom? Então esse é um ponto importante de se tratar aqui, porque a gente acaba verificando também esse determinismo biológico. Só existe homem e mulher. Opa, você está ignorando toda uma construção social que há por detrás também, né? Por isso que as pessoas vão ter aí outras opções, né, do ponto de vista de buscar os seus parceiros, e a gente vai entender como a ausência de compreender isso contribui para a intolerância, contribui para a homofobia, contribui para todas essas questões que a gente aborda na nossa escola, né, no nosso período, né, em que nós estamos estudando, né? Acaba verificando até o medo de usar essa expressão gênero, como se isso fosse um problema, e não é, a gente tem que abordar esse conceito, porque é uma construção minha, social, né, minha vivência, não é uma questão só biológica, tá bom? Não que a biologia não seja importante, a questão genética não seja importante, ela é, mas ela não determina tudo, beleza? Se fosse ela que determinasse tudo, né, a gente teria só um padrão, homem, mulher, tá bom? Oi. É que eu não sei muito o que falar, porque eu não me aprofundei muito no assunto. Eu tava pra você falar alguma coisa, se tinha uma coisa pra falar e tal. Na verdade, mas é isso que você colocou, né, sobre essa questão do nome neutro, justamente essa ideia, né, porque não é só a questão biológica que me determina, né, mas há outras coisas, a minha construção social também acaba, né, aquilo que eu me identifico, né, aquilo que eu vou construindo ao longo da minha vida. Uma pena a gente não ter todo o tempo para poder desenvolver melhor isso aqui, né. Eu gosto dessa imagem, vocês já devem ter visto, mostra aí uma mulher negra enfrentando, né, neonazistas no ano de 2016 na Suécia, né?
E a gente acaba verificando que esses tipos de comportamento, né, de pensamentos que manifestam intolerância ainda são presentes na nossa sociedade, né? Um país como a Suécia, que tem um bom índice de desenvolvimento humano, né, que tem uma população educada, né, no sentido educada, assim, de ter acesso à educação de qualidade, né, não quer dizer que não tem intolerância, né? Esse tipo de comportamento, que se a gente for pegar a base, o nascimento está lá no século XIX, né? E com essa questão do darwinismo social, da eugenia, que contribuíram para o nazismo e que hoje se manifestam através do neonazismo, do nacionalismo, né? Pensamentos típicos de uma extrema-direita radical que ainda hoje é muito presente e ganhou força, né? Ganhou força no mundo. Esse símbolo, né? Essa imagem que está mostrando aqui na Suécia em 2016, a gente verifica que continua ainda hoje em várias partes do nosso mundo, né? Como é o caso dos Estados Unidos. Bom, para fechar a aula, galera, nossas diferenças são sim étnico-culturais e não em função da nossa, né, questão geográfica, da questão de material genético, né? Então, temos que nos afastar dessas ideias de determinismo geográfico, determinismo biológico. As culturas não são estanques, ou seja, vedadas, fechadas, elas são sim dinâmicas e, portanto, em constante processo de trocas e transformações. É o que nós chamamos de hibridismo cultural, e hoje a gente tem várias influências culturais aí que permeiam as nossas práticas sociais, a maneira como cozinhamos ou o que comemos, tudo isso é uma função aí de trocas culturais, né, galera? Sei lá, vamos pegar uma palavra bem simples, né? Um fast food, né? Fast food. Percebam como essa questão desse hibridismo cultural, estou falando de um tipo típico, uma comida típica aí de um contexto ocidental, estadunidense, né? Que reflete um pouco esse momento atual, né? Na qual os Estados Unidos se impõem enquanto potência, tanto do ponto de vista econômico, mas também de influência cultural, né? Os filmes da Marvel, enfim, só para ter uma ideia, só para ficar nesse campo da arte, né? Então, o comportamento humano é regido por meio de símbolos que são passados de geração para geração e que também se modificam. Não há ser humano cujo comportamento não seja regido por meio de símbolos. Galera, religião tem a sua simbologia. Olha isso aqui, eu estou dando aula para vocês, olha quantos símbolos aí na tela de vocês, tá bom? Então, é isso que nós estamos comentando. Esse símbolo pode ser desde uma cruz, mas pode ser aí um conjunto de símbolos que vai me dar um material escrito, tá bom? O comportamento dos animais é regido principalmente por meio de sinais, enquanto do ser humano é regido predominante por meio de símbolos. Então, os símbolos são eminentemente transformáveis, ou seja, variam de cultura para cultura, de grupo para grupo. Enquanto o animal ali ele se comunica através de sinais e não mudou muito ao longo aí do tempo, né, aí do ponto de vista do tempo natural, para o ser humano foi mudando muito, né? O português que nós falamos hoje aqui não é o mesmo português falado ali no final do século XIX, teve muitas alterações. E se a gente pensar no hibridismo cultural, teve muitas palavrinhas que a gente passa a utilizar, né? Absorve e utiliza no nosso dia a dia. E o papel da educação e do aprendizado é fundamental para que um ser humano possa se desenvolver plenamente. Mas o que cada um deve aprender, como deve se comportar como membro de um grupo, varia de cultura para cultura. E a nossa cultura, né, galera, pensando em educação, pelo menos a nossa realidade, ela nos lembra isso daqui, ó. Essa imagem nossa aqui no início do ano, né? Nós todos estávamos aprendendo os símbolos, né, da cartografia para poder aí trabalhar um pouco esse assunto, que está relacionado com o plano cartesiano, que encontra as coordenadas geográficas, latitude e longitude, lá em geografia. Tinha o Pedro, quando ainda tinha pouco cabelo, o Lucas aqui também, o Paulo comendo a unha, o João lá do outro lado. O Paulo comendo a unha. Aqui tá a galera. E o Pedro estava de blusa aqui, ó. O Pedro estava de Isso é preconceito com quem usa blusa no calor. Bom, então, fim dos conteúdos aí do nosso terceiro bimestre. Façam as atividades e trabalhos, tá bom? Que estão pendentes. Realizem as avaliações. Peçam orientações aos professores, sobretudo os professores tutores. Tá com dúvida? Manda mensagem ali pro tutor, que o tutor encaminha para o outro professor, tá bom? Meu contato está colocado, está postado lá no Google Sala de Aula. Vocês podem entrar em contato comigo, tiver com alguma dúvida, tira um print da questão, manda. A mesma coisa, tem alguns alunos que acabam se distanciando mais da escola nesse período, e eu entendo bem, né, porque já é um período tão longo,
né, de afastamento da escola e a galera está distante mesmo. Então, tentem, na verdade, trazer essa galera de volta, né? Peça aí essa ajuda de vocês, tá bom? É isso, meu povo. Claro. Acabamos.